possa contribuir para isso tudo, realmente eu agradeço a Deus, uma grande bênção, e a presença de vocês aqui para a gente bater esse papo. A gente tem tanto assunto, né, tanta coisa, mas eu acredito que um assunto que a gente estava desenvolvendo lá fora é interessante da gente passar, né? O professor estava falando da questão de que ele levantou lá com o pessoal lá da Casa Publicadora em relação ao vegetarianismo, né? E aí, na boa ideia que eles têm de colocar receitas e outras coisas e produtos, muita gente reclama que além de ser muito difícil, é muito caro, porque a pessoa pensa, pô, a salsicha da Super Bom, aí ele vê o tocinho na feira bem mais barato, né? E a salsicha da Super Bom, então ele começa a questionar essas coisas e o professor estava colocando muito bem, acho que isso é uma coisa que a gente podia dividir, né? Uma vez que fomos chamados a atenção, houve um puxão de orelha que a gente estava conversando lá e a gente não estava conversando aqui, né? Então o que a gente estava conversando era justamente como é que é uma vida prática nesse sentido. Primeira coisa é o dia deveria começar como vocês estão fazendo, acordando cedo, tendo uma demanda, criando uma demanda, né? Sair para dar uma caminhada, como a gente teve a oportunidade de fazer vindo para cá, se bem que foi uma caminhada extremamente curta, porque o interessante da atividade física não é que ela seja intensa, mas é que ela seja frequente. O corpo não quer que você se canse, ele quer que você tenha no cérebro um cachorro para ser domado, e ele gosta de ser levado para passear. Né? Quem tem cachorro em casa, né, principalmente em apartamento, né, sabe que quando chega cansado do trabalho, o cachorro está, e agora, onde é que a gente vai? Né? E aí você fala assim, né? E o cachorro fica lá, né? Onde é que a gente vai? Eu quero fazer xixi, quero conhecer a esquina, quero cheirar, né? Então a gente tem na cabeça um negócio desse. Então o que a gente recomenda muito é acordar cedo e levar esse cachorrinho para passear, né? Dar uma caminhada aqui em volta da praça, com a esposa, batendo um papo, botando as coisas em dia, acordando um pouco mais cedo. E não tem problema de fazer, é até bom fazer essa caminhada mesmo só com água, com o estômago vazio, para não... Quem tem dificuldade leva uma frutinha no bolso, se achar que está ficando tonto, ou até se acostumar, porque para queimar gordura no corpo, o corpo demanda que não tenha outra coisa para ele queimar. Porque se tiver outra coisa, ele vai preferir queimar. Então, se você comeu alguma coisa e foi caminhar, você pode ter certeza que o pedacinho que está sobrando aqui não vai entrar em ação, entende? Então, tem muito mito em relação a isso. Lembra que eu falei ontem, a energia fica dentro do músculo, ela é egoísta, ela não sai. O músculo, ele é alimentado de uma forma que, olha, eu não dou para ninguém, é meu. O fígado é diferente, ele é altruísta. Ele vai dar o que ele tem, a glicemia está caindo, o açúcar do sangue está caindo, ele vai lá, gente, vamos dar açúcar lá para o sangue, aquele power bar que está aqui, né, no fígado. O músculo não diz, olha, eu não dou para ninguém, isso aqui é meu, só o único jeito de eu contribuir é eu levando você para passear. Então pode ficar tranquilo, a pessoa que faz uma dieta rica nesses elementos que tem no sangue, que tem nas plantas, que são esses amidos, os carboidratos, que todo mundo martela em cima, que são o que é bom. Esse é plano de Satanás realmente para que a gente não conheça essas coisas. Aí você criou uma demanda, o músculo foi levado para passear, a cabecinha passeou, você botou os pensamentos em dia, orou a Deus, viu, de repente teve a bênção de ver um sol nascer e ver que Deus é fiel, que Ele levanta o sol naquela hora que Ele falou. Quando você está no mar, quando estou andando na praia, eu vejo, Deus falou que a água só vinha até aqui, e ela só vem até aqui mesmo, o sol nasceu naquela hora, Deus é fiel, entende? Isso fortalece a nossa relação com Deus e é um dia que começa de uma maneira especial, que você realmente viu o sol nascer às vezes de uma maneira tão linda, como hoje tem uma lua também bonita no céu, Deus também falou a respeito dessa lua, a criou e tudo. Então você se lembra que Deus existe logo no início do seu dia. Se possível for, você dar uma esticadinha, pegar um solzinho de manhã cedo, né, que é importante para a pele, para a produção de vitamina K e outras coisas. Chegando em casa, aí é a hora de você cair dentro, né? Tá com o corpinho quente, fica mais fácil tomar um banhozinho, que não precisa de ser frio, né? Mas, às vezes, para quem está acostumado com algum coice para sair, aquele motor de arranque, que muitas vezes é um cafezinho ou até um chimarrão, né? Porque a erva também castiga na cafeína, né? A concentração de cafeína na erva mate é 20 vezes maior do que no café.
Então, tentar, para quem, né, aquele sai da cama, aquele coice de manhã cedo, o banhozinho frio, ele, né, esfregando assim, você sai ligado, você fala, agora eu estou dentro. E aí vai para aquela mesa de café da manhã. Aí que a mesa de café da manhã é aquela quantidade muito grande de fruta. Uma coisa muito interessante que você vai perguntar, mas doutor, não tem um negócio quentinho, não tem um salzinho, né, aquele pãozinho, alguma coisa? Para a maioria das pessoas pode até, para algumas pessoas pode até ter, mas se você está numa de queimar, perder um pouco mais de peso, quer dizer, vamos colocar assim dessa forma, você foi com a quantidade de energia que você tinha no corpo e a quantidade de gordura que você está querendo tirar do seu corpo. Então você foi caminhar, você não tem outro combustível, você usou aquela energia que está no músculo, que vai cair, e vai usar da gordura também que ela vai queimar. Interessante seria de que quando você for para o seu café da manhã, você renovar essa energia, mas não renovar essa gordura. Aí da próxima vez você vai fazer o quê? Vai só bate-estaca. Vai socando aquela gordura, que o corpo é feito de água, gordura realmente não é bom em excesso. E aí a pessoa vai ficando seca, vai emagrecendo, comendo e tudo. Então o interessante é justamente procurar evitar a presença de gordura na nossa alimentação. Os animais são mais ricos em gordura do que os vegetais e muitas vezes a gente pode evitar usar, por exemplo, coisas, por exemplo, pegar um pão e derramar no azeite, que seria azeite é gordura. Então esse pão, ou se não for pão de manhã, uma coisa que eu recomendo muito para meus pacientes é batata. Batata é justamente o que você tem dentro do músculo. Você tem uma batata dentro do músculo. É o que faz, inclusive, o músculo ficar maior quando você está cheio de batata. Chama-se glicogênio. Glicogênio, se a gente for pensar na molécula de glicogênio, ela é uma molécula de amido. Ela é um monte de açúcar ligado, como se fosse um cacho de uva, em que cada uva é um açúcar e o raminho é a ligação que eles têm. E a máquina é tão perfeita, Deus é tão perfeito, que quando você vai fazer uma atividade física, um dos problemas é a produção interna de calor. Então, quando você vai precisando daquela energia, ela se quebra e a água é solta para pegar o calor que está sendo produzido internamente e levar para a sudorese. É impressionante. Conhecer o corpo humano é uma viagem. E quando você entra numa viagem dessa, você diz, caramba, quão sábio, quão poderoso é Deus, quão bom Ele é em dar para a gente uma máquina perfeita, tão complexa e tão simples de tratar. Então, quer dizer, para as pessoas que estão interessadas em perder peso, a gente recomenda de manhã cedo uma batatinha com bem quentinha, com salzinho, né? Se quiser botar alguns temperinhos. Batata cozida. Batata cozida? Batata cozida. Quentinho. Não frita, né? Não batata não, Batata doce, inhame, aipim. A grande vantagem da batata em si é que a pele, a casca dela é perfeitamente usável. Então você só deixa lá, saiu para a sua caminhada, você já deixa a panelinha pequenininha com um pouquinho de água, aquela batata lá, já deixa ela de molho que ela já vai, né, facilitando o cozimento. Naquela que você chegou em casa, pela porta da cozinha, você já liga o fogo e vai tomar seu banho. No que você voltou, a batata já está pulando lá, você já tira e corta para ela dar uma esfriada, não está tão quente, bota um salzinho, etc., o que você quiser assim, e já cai dentro das frutas. Para quem quer tomar alguma coisa quente, o ideal com o estômago vazio é começar pelo líquido. Porque depois que o estômago encheu com alguma coisa, o buraquinho de saída fica tampado. E aí a água vai, ou o líquido vai fazer o quê? Não vai conseguir passar. Então começa, eu gosto de um chazinho de maçã, no café da manhã está tão frio, né? Ainda saí do banho gelado, botei a roupa e tal, agora eu preciso dar uma esquentada, né? Aí vem um chazinho de maçã, alguma coisa assim, alguma coisa que você quer. Para quem quer emagrecer, o suco não é a melhor opção. O suco ele realmente tem muito açúcar mesmo da fruta, mesmo que não seja adoçado, e diferentemente da fruta em si, ele não tem a casca que retarda a sua absorção. Então o ideal é colocar dentro da sua mesa uma tangerina, alguma fruta suculenta, para quem além de começou com um chazinho. Tá dando para ir? Tá, Ó, a gente está aqui falando, mas estamos conversando, tá? Eu preciso eventualmente ser interrompido, porque eu falo mais do que a boca. Então, o que acontece? Nesse momento, eu fiz a coisa líquida nessa ordem, eu aproveitei que o meu estômago estava vazio. Inclusive, quando vocês vão fazer a sua atividade física, a musculatura em volta dessa víscera,
boca, que é o estômago, ela se aperta para procurar comida. Porque o corpo entende, cara, se eu não encontrar comida, eu vou ter que começar a queimar minha gordura. E o corpo não quer isso. Entende? E a atividade física ela tem que ser prolongada, porque nos primeiros 10 a 15 minutos que você está caminhando, a participação da gordura para a produção de energia muscular é baixa. Então só depois de 10 minutos que você está andando, que aí é que nem o taxista lá do Rio, ele está andando na gasolina, daqui a pouco o carro esquentou, ele joga o gás. Aí ele passa a economizar. Então aí vocês... E a participação da gordura, ela na melhor das hipóteses é 45% da sua necessidade energética. O corpo não quer de jeito nenhum se livrar da gordura. Entenda por quê? Porque ele pensa que você vai passar fome. O corpo que Deus concedeu ao ser humano é um corpo que consegue viver nas condições mais incríveis possíveis, até comendo carne. Entende? Até comendo carne. A interpretação é inversa. Entende? Até comendo mal o corpo consegue rodar. Entende? Isso é que é de se entender. É uma máquina extremamente perfeita. Então por isso que mulheres muito pobres, desnutridas, amamentam. Amamentam. Conseguem amamentar. Bom dia. Quer dizer, o corpo ele é feito, ele é criado por Deus para suportar, se a gente for ver então historicamente, ou até mesmo nos nossos dias, a gente vê pessoas em condições assim, de fome extrema, né, na África, Etiópia, esses lugares assim, vivendo durante um tempão. O cara, ele não está bem, você sente que ele não está bem, ele está numa condição, né, indo para uma condição terrível, mas ele sobrevive. Então o nosso corpo, ele é preparado para a dificuldade. O que Satanás permitiu, ou concedeu, é conforto. O conforto não é a maneira do corpo. A maneira do corpo é dificuldade. Então você imagina quanto que a gente está fazendo, o ambiente em que a gente vive de tanto conforto, ele dificulta o funcionamento adequado do corpo. Mas voltando então ao nosso café da manhã, então a gente teria a entrada desse, para quem quiser algum líquido, que o faça em primeiro lugar, né? Falamos que, então, quando você caminha, né, que o estômago, ele vai procurar comida, ele vai, gente, está acontecendo alguma coisa aqui. Entendam que das 200 diferentes tipos de células que tem no corpo, só a fibra muscular é que gasta energia mesmo. Você tem dentro da célula trocas de elementos, bombas de potássio, etc. Isso aí é bicharia, gasta uma porcariazinha do ATP. Agora, a atividade motora, essa demanda realmente energia. O corpo, ele é cérebro, ele é músculo, ele é fígado, ele é uma máquina voltada para se movimentar, mas se movimentar com orientação. Então o fígado, ele mantém o cérebro com aquele açúcar para ele se orientar, e o músculo tem o seu próprio açúcar para não competir com o cérebro. É uma loucura. O corpo humano, ele tem uma estratégia de funcionamento, é uma máquina fabulosa, uma máquina biológica. Então, quer dizer, o estômago de vocês, quando foi dar essa caminhada, ele já começou a se contorcer um pouco, então ele procurou coisa para botar na lareira. Não encontrou, quando você já vai para a mesa, ele está dizendo, cara, estou ávido. Né? Então é uma hora boa para você comer bem. É uma hora boa para você comer muito bem, porque você vai para condições de rua, de trabalho, e que você provavelmente, ou certamente, não vai encontrar comida legal. Comida muito, mesmo que vegetariana, muito gordurosa, muito fora dos padrões. Lembra que eu falei, você tem as calorias de um lado, paralelamente à sua quantidade de vitaminas que você aporta e a quantidade de minerais. Essa é diluída por essa. Então o ideal é quanto maior for essa, menor seja essa. Você tem mais vitamina, você tem mais sais minerais. Então mesmo que eu tenha uma alface, eu tenho uma berinjela, eu tenho alguma coisa que está rica em cálcio, em fósforo, em ferro, em vitaminas, etc. E tal, se ela vier na gordura, quando eu entrar os dois, eu vou gastar esse com esse. Então o ideal não é se preocupar também em comer comidas basicamente com menos possível de gordura. Tá? Então quando você vai para o café da manhã, você vai fazer essa parte líquida primeiro, seu estômago vazio vai fazer aquele líquido passar rapidinho, né? É um tubo que vem com o esôfago,
Esse tem uma transição depois do diafragma, vem a boca o início do estômago, o estômago faz uma contorção como se fosse aquilo que a gente vê nos tempos bíblicos que os caras tomando, aquilo é estômago de cabra, ele fecha essa ponta, né, abre, coloca a água e vai carregando. Então o nosso estômago é assim. Odre, né? O odre. Eu não sei se os odres eram feitos de carneiro. De carneiro, então tá ótimo. Mas da pele. Da pele. Não era da pele, do couro. Mas às vezes tem de estômago também, né? Eu estou falando só para se lembrar de como que o estômago é uma camada muscular, né? Então, pessoal, o que acontecia? O cara botava água, ele ainda distendia, né? A água ia acabando, ele vai ficando menor. Então, entender como é que funciona a parada do estômago, ele tem uma curvatura pequena, uma curvatura maior, e aí ele volta a ser uma outra mangueira aqui embaixo. Então, quando você colocou o líquido no estômago que foi pressionado, foi esvaziado pela atividade física, né? Ele foi contraído, quando a água entra, ela vai direto. Né? O estômago está ávido por comida. Não sei se vocês repararam. Quando vocês ficam muito tempo comendo o dia inteiro, quando chega de noite e vai comer alguma coisa, você fala, caramba, eu estou lotado. Agora, quando você comeu de dia e só foi comer de noite, mesmo que você coma muito à noite, aquilo parece que vai, né? Estava vazio, então ele desce todo e você vai dormir assim, dizendo, caramba, comi tanto, mas parece que tudo desceu. Né? Então, lembrar que isso é um espaço, né, físico. Então, as frutas, né, como o doce, que a gente também se lembra da questão que a gente estava conversando dos paladares, você tem que conhecer como a sua língua, ela tem receptores, né? Ela tem receptor, por exemplo, um receptor importante na língua, são só 5, é o receptor do amargo, porque a maioria dos venenos são amargos, entre eles o café. Então, quer dizer, Deus colocou isso porque quando a pessoa encontra uma coisa que é muito amarga, ela tem uma tendência a rejeitar. Porque o cérebro diz, isso aqui é muito amargo, isso é desagradável, bota isso para fora, isso não vai te fazer bem. Não vai mesmo porque a maioria dos venenos são amargos. Outra coisa que a língua tem, receptor para salgado, receptor para doce, receptor para azedo, e o último, que é o receptor do ácido glutâmico. Então, cada um desses é receptor ácido glutâmico da quantidade de proteína que você está comendo. Por isso que o alimento de origem animal, que tem muita proteína, satisfaz o paladar, porque ele tem muito ácido glutâmico. O bacon tem muito ácido glutâmico. O queijo ralado tem muito ácido glutâmico. Então, a gente estava conversando, os gourmet fazem o quê? Um monte de parafuso e prego torto e enferrujado, bota isso em cima, fica gostoso. Né? Toda a questão do gourmet é essa. Ele vai fazer um macarrão, você vai fazer um macarrão, você é um mero mortal, vai colocar lá um molhozinho de tomate, vai ficar gostoso tudo. Mas o cara vem com queijo ralado. O queijo ralado ele tem mais excitação em termos de paladar. Então é bom saber disso para evitar, para não cair dentro desse buraco. Porque caiu dentro desse buraco, o que acontece? Seu paladar ficou marcado. E no que ele ficou marcado, quando você vai comer alguma coisa não tão saborosa, você vai dizer, olha, meu parâmetro era o salaminho. O parâmetro salaminho, aí vai ficar difícil você achar aquilo gostoso. Então a gente falou do ácido glutâmico, que seria a concentração de proteína no alimento. O sal, o açúcar, tudo isso. Então se eu estou acostumado com o açúcar da fruta, para mim está ótimo, uma fruta é doce. Mas se eu começo a pegar e tudo e usar muito adoçante, usar muito açúcar, usar muito mel, mesmo que seja bom, eu estou acostumando meu paladar a comer alguma coisa e já não achar tão doce. Né? O sal a mesma coisa. Até que a gente falou a questão da gordura. A gordura não tem paladar, mas a gordura ela é capaz de pegar alguma mistura, né, de alimento, um ensopado, seja o que for, e pegar aquele sal e concentrar. Ela aglutina, ela gruda, né? Pensa na mão ou quando a gente come gordura, fica aqui, né, escapando pelo lábio aquele negócio, né, aquela gordura. Aí aquilo dentro do seu corpo também tem uma capacidade de aglutinar e isso não é bom. Pode ser bom na língua, mas lá embaixo o sangue começa a produzir os seus trombos, começa a produzir placas de ateroma, todas essas coisas com essa gordura. É simples de fazer experiência. Pega um copo d'água, que você é feito de água, e coloca um pouco de gordura em cima, um óleo, um azeite. Você vai ver que ele fica no topo, ele não se mistura.
Então, quer dizer, a gordura não tem receptor na boca, não tem sabor. Ela tem a capacidade de aglutinar sabor. Então a gente tem o sal, tem o doce e tem o azedo, que é o azedozinho do maracujá, do limãozinho. Então o que eu faço? Eu pego a banana, por exemplo, amasso. Se eu tiver, boto um pouquinho de sal na minha banana amassada. Se eu quiser só comer mesmo aquilo, então quando eu comer, vamos lá, a banana amassada, ela vai ter a presença do aminoácido, ácido glutâmico, vai ter a presença do doce da fruta. Eu vou botar um pouquinho de sal em cima, Rogério, vou botar um limãozinho, um pouquinho de limão, ou o maracujá gostoso, melhor ainda, em vez do limão, tem o doce, tem o salgado, tem o ácido, e agora eu vou jogar uma fileirinha de aveia ou de granola em cima. E aí na minha língua, no paladar, vai dizer, poxa, é festa, está todo mundo presente, entendeu? Todos os sabores estão aqui, entende? A leitura vai ser essa, pode falar. Então é mito a questão de que tem muita gente que fala que faz mal para a saúde você misturar doce com salgado, ácido com... Tudo uma questão de a pessoa estar acostumada a isso e também de elementos que você faça. Por exemplo, se você pega frutas e que são azedas, com frutas que são assim, você pode ter uma diferença. Do que eu estou falando aqui, não é você colocar só, tipo, alguma pequena quantidade para paladar, para satisfação do paladar. É o segredo que a gente estava falando da comida japonesa. Para quem entende um pouco, fez um curso de comida japonesa, é aquele arroz, que é a presença do alimento, do carboidrato, etc. E tal. Mas eles adicionam uma quantidade absurda de vinagre de arroz, que é o azedo, sal, açúcar. E não é pouco açúcar não, é a ponto você tem que levar no fogo aquele vinagre, tá? Para quem conhece comida japonesa, com bastante açúcar. O vinagre no final, ele fica um mel. Leva açúcar pra caramba. Então, se você tem o sal, você tem o açúcar, e tem o arroz e tem o aginomoto. O aginomoto é o ácido glutâmico, numa quantidade que também não é pouca. Então, quando o sujeito coloca aquele negócio na boca, está o segredo. Por isso tem um monte de gente que vicia, a comida japonesa vicia. Vicia literalmente. Tem paciente meu que diz, doutor, eu não consigo deixar de comer. De uma certa forma, é uma comida relativamente, até para quem faz atividade física e pode aturar aquele açúcar todo, aquela coisa toda, relativamente boa, saudável. Mas aí é um exagero, porque é o que eu falei ontem, quando você tem como objetivo, como estratégia, tirar o sujeito da carne ou de alimentos cárnicos que contém muito ácido glutâmico, é um momento de transição você pegar aquele momento, preparar uma comida com um pouco daquilo. Pega esses sachês de caldo de legumes, né, que são legumes vaporizados, diferentemente daqueles que existiam, sabe aqueles Maggi? Aquilo era muito em gordura. Esse já é vaporizado. Mas ele tem adição, como todos esses alimentos, tem um pouco de ácido glutâmico. Então vai preparar um arroz ou alguma coisa, coloca. À medida que você for evoluindo, você troca aquilo. Eu hoje, por exemplo, faço o meu arroz, eu coloco curry. Coloco um pouco de pó de curry, ele fica meio amarelado, ou estragão, outros temperos assim. Então, quando você come, tem uma satisfação de paladar ali. Mas então vamos terminar o nosso café da manhã. Então a gente fez a parte do doce, adicionado ou não desses elementos que eu falei aqui, ou a questão do quentinho, que foi antes o chazinho de maçã que entrou, que aqui vocês têm que pensar muito nisso, né, porque realmente é uma região de muito frio. A batata, como eu falei de batata, tá, antes de vocês chegarem, ou então para quem não tem problema de peso, faz um pão. A questão do pão, o ideal do pão é que ele tenha o mínimo possível de miolo. O pão, deixa eu explicar, quando ele vai no forno, ele logicamente, a parte mais externa dele está mais em contato com o calor. Tanto é que a pelezinha do pão, geralmente ela é mais durinha, a casquinha, e por dentro ele é molinho. Esse por dentro ele é molinho, quando entra dentro de você, ele pode fermentar e pode produzir gases e coisas desagradáveis. Então, o pão que eu recomendo muito para os meus pacientes é o pão sem fermento, que é o pão árabe. É isso aí. Pão árabe, é casquinha só.
Ou então, se tiver aquele pão em casa, dê uma leve torradinha nele para que ele não continue no processo de dentro do seu estômago. Tá? Eu só apago o pão. Eu não consigo comer pão porque eu tenho muita azia. E eu tenho problema de refluxo também, então... Mas o pão torrado vai ser diferente. Porque o que acontece? O pão, na verdade, entre aspas, ele não está pronto. Faz um experimento. Pega um pão, um pedaço de pão, né? Corta esse pedaço de pão francês, seja o que for, bota com um pouquinho de água e tampa no jarro. Exatamente. Aquilo é seu estômago. Entende? Então, se esse pão tivesse torrado, ele não teria mais evolução. Ele já foi torrado, então ele não vai fazer isso. Entende? Não que eu esteja aqui recomendando que se coma pão, nem nada disso. Eu estou só comentando o que acontece. Então, de forma que... Ou então até faz os dois. Pega o pão, esse pão árabe que você abriu, de preferência sempre integral, né? Coloca assim numa frigideira, numa tefal, e faz um chapadinho, né? Faz um pão chapado. Pega ele fica que nem um creme cracker, e aí você pode derrubar numa pasta de grão de bico, por exemplo, né? Que é muito fácil de fazer, a pasta de grão de bico. É só você pegar o liquidificador, enquanto que tudo deixa de molho, tá? Para os gases, né, se expandirem. Então, no caso é o grão de bico. O grão de bico você deixa ele de molho da noite para o dia, chega de manhã cedo, ele já está meio pronto, você só recolhe aquela água, bota na panela de pressão com uma quantidade suficiente de água, pouca, uma folhinha de louro, dando receita, né? E aí, bota, a mulher adora isso. E aí você bota para ferver, e aí você vai preparando o seu liquidificador. Pega o seu liquidificador, a receita é 250 gramas. Sabe o pacotinho que eles vendem de meio quilo? Tira metade. Pega o liquidificador, corta uma cebola em 4, assim, tipo um pétala, né, que eles chamam, bota lá, a gosto, 1, 2, 3, ou até 4, né? Minha esposa me chama de Rojário, porque eu adoro alho, então é o Rojário, já sei, Rogério chegou, Rojário, a sala fica penetrada de alho. Aí ele bota um dente, o certo é pegar um dente gordinho de alho, né? Ajuda se você já cortar ele para ele se misturar melhor. Um limão, olha só que interessante, limão, sal, sempre vai entrar exatamente, eu estou aqui dando o segredo dos gourmets para vocês. Limão, um limão, é tudo um sal, o sal que vocês acharem necessários, e aí ficou pronto aquela mistura. Se for bom, dá até um cliquezinho assim no liquidificador, que é aquele suco de limão, né? Vai dar, ele já ficar meio que, vai fazer uma base, né? O liquidificador é como se fosse, é muito bom porque o liquidificador é uma maneira de você nunca usar gordura para você fazer as coisas, né? Aí deu lá uma... Aí enquanto isso, aquele grão de bico que já ficou de molho, já estava bem molinho, ele vai rapidinho, não vai gastar gás em casa, ele vai muito rapidamente, na panela de pressão então, né? Aí, tá com cheiro bom já, é pelo cheiro mesmo que a gente vê que ele tá bom. Deixa ele ficar bem desmanchadinho, né? Não deixa ele ficar muito aguado, e aí você pega, abre, joga água na panela de pressão para ela abrir, né? Porque você quer usar ele bem quente. Porque você quer ele levar no liquidificador enquanto ele está quente. Porque ele vai cozinhar a cebola, ele vai cozinhar o alho, ele vai cozinhar aquilo que está lá dentro. Então você quer usar ele quente. Então você força uma barra, joga aquela panela de pressão logo numa água corrente, deixa sair, já está seguro para abrir, fecha a água, abro. Vai estar bem quente. Não perca o tempo, isso tudo tem que ser imediato. Eu pego uma... concha, muito bem, tá ligado. Aí eu pego essa concha, aí deixo escorrer, porque eu não quero que a minha pasta, eu quero que ela fique parecendo mesmo com uma manteiga de amendoim, uma pasta de amendoim. Eu quero que ela fique concentrada. E isso tem umas técnicas, então você vai com ela bem seca, aí vai jogando e já vai mexendo, colher de pau no liquidificador para ajudar, vira o liquidificador, tem um monte de técnica para você, enquanto estiver quente, porque a hora que aquilo der uma combinada com o que estava frio ali dentro, ele vai endurecer. Então você quer fazer isso rápido, né? E se você tiver um bom liquidificador, isso vai ficar melhor ainda. Agora, se quando tiver meia bomba, vai te forçar a colocar um pouco mais da água do... Todo mundo aqui conhece. Eu estou falando para mulheres que entendem do assunto.
Fez aquela pasta, vai sair um negoção assim. Aquelas 250 gramas iniciais, com aqueles outros temperos, vai dar um potão. Vai dar para a semana toda numa família de poucos elementos. Tira, né, nesse processo, não bate o louro, né, tira aquela folhinha de louro inteira, separa para não bater junto, vai ficar meio forte. E aí está pronta a sua pasta, você com rapidez você passa aquilo para um recipiente. Tá? Se for aqueles fininhos de supermercado, então, você deixa dentro de uma bacia com água. Porque aí ele vai entrar quente, mas não vai queimar não vai derreter o seu plástico. Né? Se for um tupperware desses mais resistentes, que vai a micro-ondas e tudo, você pode ir direto que ele não vai queimar. E aquele conteúdo todo você vai colocar. Aqui vai ficar uma parte deliciosa para depois você passar os dedos e lamber. Não, por acaso não vai cair, você fica torcendo para que não caia mesmo, você quer cair dentro. Mas essa pasta você deixa ela esfriando, ela vai endurecer, ela vai ficar um queijinho. Vai ficar um queijinho mesmo, entende? E essa pasta você pode servir para as pessoas, para os seus convidados, com aipo, em vez de usar o pão para quem está numa dieta, para pegar aquela pastinha, pode servir mais tarde. E vai servir para o dia inteiro, vai servir para o seu café da manhã, vai servir para um lanche. É um ótimo substitutivo de qualquer outro animal, entendeu? Doutor, ainda no café da manhã, eu gosto muito de cereais, granola de manhã, e é costume usar iogurte, né? Mas ontem, com o adendo dos derivados do leite, né, principalmente o queijo, e agora o iogurte, ricota, né, principalmente quando a gente está fazendo essa transição para o vegetarianismo, a gente usa muito queijo. Né? E ontem eu entendi um pouquinho, talvez, o porquê que muitos vegetarianos assim, exemplares morrem de câncer. O consumo é altíssimo de queijo, né? Tudo na alimentação. Eu vi nesses 5 meses que a gente decidiu dar mais uma freada total em derivados cárnicos, que o consumo de queijo nosso subiu, né? Queijos que eu nunca tinha, era costume comer, né? Provolone, R$50 o quilo, a gente começou a consumir por causa do paladar, é melhor. Eu falei, legal, né? Substitui o gosto da carne, fica... Mas ontem eu já repensei o uso do queijo e também estava repensando o uso dos derivados do leite, como iogurte, ricota. Qual que é? É porque todos esses contêm a caseína, tá? A caseína, vamos entender uma coisa, o esqueleto de um alimento se chama proteína, tá? Então esse dizer, poxa, mas cadê a proteína? Cara, se tem alimento na minha mesa, tem proteína. Porque o esqueleto do alimento de origem animal ou vegetal é proteína. Isso é um erro, assim, grotesco. Entende? Chamar só, cadê a proteína? A mistura. Né? Tudo é proteína. Tudo é proteína. Tudo é proteína e gordura. Todo alimento tem proteína e gordura. Só o alimento de origem vegetal que dá um pulo à frente. Além dele ter gordura e ter proteína, ele tem carboidrato que vem do céu, que vem da luz solar no vegetal, a fotossíntese. Entende? Então, quer dizer, não tem jeito de fugir. Todos eles vão ter caseína. Todo o leite e seus derivados vão ter caseína. E aí você corre um risco, porque inclusive o lactobacilo e coisas que tem, aí combinando com aquela fruta, não sei o que, é capaz do negócio não ficar muito bom. Aí é mais importante ainda do que a questão de se misturar o doce com o azedo. Fruta e leite não é legal. Ah, amigo, aí você pode se preparar, porque... Então aquela história da avó de manga com leite, essas coisas, é verdade. Pô, imagina que manga com leite deve ser um negócio indigesto, né? Então só para terminar aqui a gente faz batida de manga não é ruim. A escola ensina os alunos de que não é ruim e incentiva a gente a tomar. A gente explicou ontem aquela questão, né, de onde está o erro disso tudo. Então realmente seria muito positivo continuar fazendo a sua granola e tudo, com essa banana amassada, ou com mamão. Algumas pessoas gostam de tirar a semente do mamão e depois jogar ali a granola e comer, mas eu evitaria, e na questão da necessidade de alguma coisa para passar no pão, eu recomendaria que fizessem essa pasta, que realmente, né, então, todo leite, muito gostosa. Todo leite vai virar caseína. Todo leite contém caseína. Contém caseína. Contém. O esqueleto do leite, 80% do esqueleto, ou seja, a estrutura proteica, é caseína. Tá? E é uma proteína que você não encontra em outro lugar. Ela é particular do leite e seus derivados.
E ela tem realmente uma capacidade de tornar um bezerro numa vaca. Mas no ser humano vai potencializar o desenvolvimento desse ser humano de uma forma extraordinária, o que resulta em crianças e pessoas futuramente com problemas de excesso de peso. E você vê como é que é, pega lá no princípio. Satanás não deixa para depois, ele começa lá embaixo. E também tem esse poder alergeno, que todo mundo conhecia, um dos maiores alergenos que existe sobre a face da Terra é a caseína, e recentemente, graças aos trabalhos do China Health Project, do T. Colin Campbell, então a gente viu que a caseína, como ela tem esse poder de estimular produção, ela estimula várias enzimas no corpo, inclusive as tumorais. Faz sentido, não faz? Ela não é seletiva. Não, eu vou deixar o garoto só forte. Não, eu vou deixar ele forte e o tumor que ele tem lá, eu vou estimular ele a crescer. É um estimulador, como o GH, né, que muita gente às vezes fala, pô, meu filho é pequeno, não está crescendo, vai lá no médico, vamos fazer GH, vamos. Aí aquele tumor que o garoto tem, porque tem que entender como o câncer surge na divisão celular, o momento mais fácil para você desenvolver câncer é quando você é criança. Porque está desenvolvendo, as células estão se multiplicando. Então o cara que apresenta um câncer dali a 40, 50 anos, porque ele, desde a infância, ele foi criando aquele antigo. Foi desenvolvendo. Eu queria a colocação sobre o leite, né? Sempre a gente faz nossos estudos assim, né? Eu sempre falei, né? Tem entendimento de Ellen White, né? Ela fala sobre o leite, sobre os livros, né? E eu sempre digo, o leite de vaca é para terneiro, não é para ser humano. O queijo é a mesma forma, é derivado do leite. Então o queijo não é bom para o ser humano, né? E tem os escritos todos. Né? As pessoas comem muito queijo, inclusive nós adventistas, né? Eu não como, porque sempre eu digo, eu só me alimento com o que Deus criou, né? Nada de condimento eu como, né? Lá em casa, se for comer lá em casa, eu me sinto às vezes até levar uma visita, comer lá, que a minha alimentação é totalmente diferente das demais, né? Então, sempre eu digo, queijo, a gente come, o povo adventista hoje come muito queijo, mas é derivado do leite. Leite foi feito para quem? Para terneiro, leite de vaca. O problema é inclusive um conceito, né? Porque bioquimicamente falando, o que é o vegetariano? O vegetariano é aquele cara que não ingere proteína ou gordura animal. Ele só ingere alimentos de origem vegetal. Né? Mas 90%, pasme você, que 90% dos caras que se dizem vegetarianos, eles são ovolactos. Então é um erro, porque bioquimicamente falando, olha, se eu tenho aqui uma caixa, que isso aqui representa um tubo de ensaio, que representa o corpo humano, aqui no vegetariano só vai entrar proteína de origem vegetal, gordura de origem vegetal, que vem do vegetal, e carboidrato. Todo alimento que ele come vai ter isso. Isso é vegetariano, só que, né, tem gente que diz que é vegetariano porque só come peixe. Não come carne, mas come peixe. E diz que é vegetariano porque só não come carne vermelha. Então, quer dizer, está errado. Vegetariano mesmo como termo é o cara que não permite, de uma maneira assim geral, né, tem um tempo, né, que se admite que o cara é vegetariano puro, eventualmente come uma carne, ele continua sendo considerado vegetariano puro. Não é assim, tipo, eternamente. É que é tão raro ele comer que ele é um vegetariano puro. Mas não é aquele cara que é ovolacto. Ovolacto não é vegetariano. Em relação ao ovo e o leite, quase todas as receitas são vegetarianas. Um assado, alguns pães, né? Quase toda a receita leva. Ovo. Então, leite, açúcar, a combinação bem, né? E o ovo? Então, ovo também é animal. Uma pequena proporção assim, nessas receitas é suportável, ou é radical? O ideal é que a alimentação saudável, isso cientificamente comprovado, o quanto mais vegetariana ela for, melhor. É o que eu falei ontem. No meu trabalho com meus pacientes, eu não procuro levar ninguém a ser vegano, a ser vegetariano puro, porque é um ideal que eu acho inatingível para a maioria das pessoas. Mas eu procuro mostrar para a pessoa que ela vai ter que fazer o animal. Por exemplo, eu não posso chegar para um paciente meu e dizer que ele não vai mais comer carne. Não tem jeito. Eu vou ensinar ele, vou dizer, qual é a forma de você começar a reduzir isso. Você, carpaccio. Você pega, compra uma máquina ou vai no açougue, né? E logicamente essa quantidade de carne dele está bem mais esparçada na dieta dele.
Então eu falo isso, você vai fazer carne agora só 3 vezes por semana, a princípio o ideal é comer quanto menos, e você vai comer uma carne extremamente temperada, ou seja, você vai pegar a carne, ela vai ser bem fininha, tipo um carpaccio, né? E você vai comer ela marinada, ela vai estar no limão, no alho, né? vai receber bastante, porque carne é tempero, carne não é comida, tá? É um ácido glutâmico que está ali com aquela gordurinha que o cara não consegue ainda se livrar dela. Então falo isso, de preferência até filé de peixe, etc. e tal. Então eu ensino o cara, ou pelo menos o que é importante para o ser humano, é dar a ideia. A ideia bem colocada na cabeça dele, falou, poxa, o doutor Rogério, ele insistiu muito, não é que eu tirasse a carne, mas ele me insistiu muito em me mostrar que não tem nada de bom nela. E de que aí ele entende, ou seja, a minha tendência é o quê? Reduzir. Aí quem sabe algum dia ele chega, não, eu quero ser muito saudável. O cara pergunta para mim, oh, você não come nada, você é de origem animal? Eu falo, não, eu só quero energia. Então se o meu alimento vem para mim e não tem energia, para mim não serviu de nada. É bagagem. Bagaça, come bagaça. Né? É uma carcaça que eu estou botando para dentro. Porque se o alimento não tiver energia do sol, que é aquela que vem do carboidrato através da fotossíntese, para mim não é alimento. Porque é a mesma coisa que eu tenho um carro, eu não faço isso com o meu carro. Eu tenho um carro, você vai lá, bota gasolina especial. Ah, bota um pouquinho de vinagre junto aí, ou sei lá. Não faço isso, eu quero só o combustível, que é assim que meu carro vai andar melhor. Então se ali na esquina acontecer alguma coisa, eu vou dizer, pô, também não devia ter botado vinagre na minha gasolina, né? Então quer dizer, eu só como energia, eu só quero energia, entende? Então isso é um princípio da minha pessoa. É que inevitavelmente a alimentação bíblica, ela é simples, né? É que nós queremos enfernar, tá, mas não vai ter uma sobremesa, não vai ter... Então, mas tudo isso foge do simples, que não tem o organismo não tem necessidade disso, né? Virou um esporte, né? É um esporte que todo mundo pratica. A questão da culinária, de ser gourmet, o outro agora faz cerveja em casa, o outro não sei o que. Virou assim o próprio... não devo falar aqui, mas... Uma pessoa que a gente conhece, um pastor famoso, ele falou que está super preocupado. O irmão é um super médico, um cara que inventou coisas fabulosas, ajudou muito a crianças dentro da parte neurológica. Agora o irmão dele, que não tem nada a ver com ele, em termos de religião, resolveu agora começar a largar um pouco a medicina com a idade e começou a fazer, virou gourmet, ou sei lá como é que se chama, de cerveja. Começa a ler, estudar, usar aquela mente brilhante do cara para fazer cerveja. Quer dizer, o pastor está numa loucura, né? Ele olha aquilo para o irmão e diz, caramba, hoje meu irmão foi parar. Né? Em vez de usar a cabeça para uma coisa. Então está muito comum os caras terem uma cozinha toda sofisticada em casa para ser gourmet, não sei o quê. Quer dizer, comamos e bebamos porque amanhã veremos de morrer. Quer dizer, fica uma vida que ela fica muito voltada para você vira escravo do seu prazer, do seu paladar, doutora. Qual é a proteína do leite da mamãe? Da mamãe, a mamãe tem várias proteínas que são constituintes do sangue, né? Albumina, uma série de proteínas que são, não tem caseína. Então, quer dizer, como eu estava falando para o professor lá fora, a questão é a gente ter simplicidade, né? Eu praticamente faço o quê? Eu vou trabalhar, vou para a minha clínica com um café da manhã monstruoso e chego lá e trabalho até o horário de almoço, porque facilita, né? A pessoa às vezes está ali, meu consultório, minha clínica ali em Botafogo, o cara dá no centro da cidade, doutor, eu só tenho um horário de almoço para ir aí, minha vida é muito corrida. Eu falo, beleza, pode vir que eu tô dentro. Você vem no horário de 11h30, mais ou menos até 2h30, eu não almoço nesse horário. Olha só como é que para mim é prático, e eu espero que se torne para vocês também. Vou tranquilo, sem fome, estou trabalhando. Agora, em casa, antes de eu sair, eu já deixei, por exemplo, um arroz. Eu tenho uma panela elétrica, né? Já viram? Aqui é parecido até com aquela cara que o cara botou a bomba, né? Lá no... Aquilo era uma panela de pressão elétrica. Tem um rabinho assim, ela é redonda, você abre assim. E você bota ali o arroz. Então eu pego um arroz, né? Coloco ali dentro. Eu pego muito que eu tenho lá em casa, que eu peço à secretária que a gente tem, para fazer, que ela só vem uma vez por semana, né? Só eu e minha mulher não tem necessidade. Eu peço para ela fazer, por exemplo, uma selga, ou alguma coisa, sabe o que é a selga, povo chinês? É a selga, né? Ou qualquer coisa assim, eu peço ela para fazer, porque ela tem trabalho, então eu peço para ela cortar cebola,
botar alho, chicória serve também. Colocar todas aquelas coisas, fazer tipo como seria? Um refogado, né? Um refogado com bastante líquido. Eu fico usando durante a semana parte desse líquido. Eu como a selga também, mas eu uso esse líquido que ficou na geladeira curtindo. Levou caldo de legumes. Então tudo que eu faço, eu além de colocar um pouco de água, por exemplo, que o arroz vai dar uma enxada, eu coloco um pouco daquilo e deixo marinando. Boto o meu curry, de repente, também, né? Ou estragão, entende? Boto o meu sal e muitas vezes utilizo também até uma coisa que tem um sabor umami muito forte, que é fungo. Cogumelo seco. Já viram? Uns negócios assim, parecem uns tetos, assim. Aquilo é muito rico em sabor, como seria um bacon. Só não tem a gordura e não é animal. Entende? Então, pico aquilo, coloco dentro, faço tipo um risoto de fungo. Olha só. O fungo é rico em nutrientes? Ele é riquíssimo, selênio. É como se fosse o mushroom ou o cogumelo, né? Mas esse é seco. Ele vai ser reconstituído dentro daquela água. Então ele vai trocar sabor. Então vai trocar sabor com a cebola, vai trocar sabor com alho. E eu deixei aquilo ali. Eu estou no consultório. Aí tipo a Sheila está lá em casa, minha esposa, ela vai sair, como aconteceu, eu falo com ela: querida, quando você for sair, você dá uma ligada, se for feito na panela, no fogo baixo, que aquilo é impressionante. Como ele ficou de molho, ele vai ficar pronto muito depressa. Muito depressa. Ou na panela elétrica, que é até boa, porque ela é automática, né? Você abaixa o pininho, ela vai fazer o arroz ali. Vale R$100 uma panela elétrica. Aí ela faz o arroz ali. Quando ela terminar, ela ploque. Ela desliga e mantém no quente. Então quando eu chego, a comida já está até pronta e quente, entendeu? E aquele arroz, aí eu, por exemplo, tenho uma salada, por exemplo, de berinjela que a secretária fez, que faz em boa quantidade, que dura para a semana toda. Eu caio dentro daquilo, se eu quiser eu tomo uma sopinha antes, caio dentro daquilo e como fruta de sobremesa. Acabou! É como eu estava falando com o professor, não tem dificuldade fazer um assado todo, não sei o que. Aquilo dá trabalho, gente. É muito simples. Fazer essas coisas é extremamente simples. O feijão é uma coisa que você pode fazer, né, no mesmo esquema, né, e deixar congelado. Né, tira, quiser comer arroz com feijão, come na hora. Não perde nutrientes? Não. E mesmo que ficar na geladeira, a comida 2, 3 dias, não perde nutrientes? Não, o ideal sempre é você comer, inclusive cru. Esse é o ideal. Levou no fogo, é um processo, levou no fogo, congelou, botou na geladeira, você certamente não está comendo um alimento fresco. Mas é 1 milhão de vezes melhor do que você comer um pedaço de animal. Entende? É 1 zilhão de vezes melhor. Entende? E logicamente, quando eu estou dentro desse esquema, eu boto a fruta no final, então, alguma coisa bem fresca entrou no final, tem fibra, tem tudo. Ou seja, a gente está tentando partir mais para uma questão da praticidade da coisa. Entende? São coisas que você já tem, que evitam você de não comer uma comida sem graça, né? Porque é aquela história, o cara come aquilo ali e diz: poxa, isso aqui parece uma lavagem, porque a coisa ficou sem sabor nem nada. Então tem que levar na panela, tem que colocar ingredientes, um oréganozinho fica muito bom, inclusive em cima de um arroz também, fica legal. Tem que ter sabor, tem que usar inteligência, tem que estar numa temperatura agradável, uma consistência legal. Todas essas coisas têm que ser levadas em consideração. Só o que vai ser? Não vai ter animal, não vai ter gordura, não vai ter nada, vai ser aí o quê? Uma quantidade enorme de vitaminas e sais minerais